Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast F1 Brasil. Hoje a gente vai falar do Grande Prêmio de Sakir, que tanta coisa para falar, né? A gente tem muitos troféus pro as no volante, né? O burro da direção e também muitos troféus Roda com Roda para quem foi muito bem. Então a gente tem o Pérez, tem Fittipaldi, tem o Russell, tem um monte de coisa para falar. Muita lambança, né? Lambança do senhor Leclerc, lambança da Mercedes. Então, vai ser muito legal. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Novo cenário aqui, né? Tem gente que está comprando ali uns papéis de parede que parece biblioteca, mas essa daqui não, essa daqui é uma biblioteca mesmo. Por enquanto eu estou tendo que gravar no StreamYard por uma questão técnica, eu não estou com o meu computador mesmo, mas vamos ver se essa semana eu já consigo uma última pecinha que falta para eu voltar para o meu setup lá com o OBS, que daí as imagens ficam melhores e tal. Então hoje vai ter que ser no StreamYard mesmo, porque não fica aquela maravilha, mas vai ter que dar por gasto hoje. Pelo menos aí temos agora também a câmera nova, né? Vocês estão vendo que agora a minha feiura está ampliada em 1080p. Eu gostava talvez um pouco mais daquela outra Logitechzinha mais simples, que ficava um pouco borrada a minha imagem, mas agora vamos ter que aguentar eu em alta definição. Então vamos trabalhar. Vocês sabem que a gente faz aquela nossa listinha aqui, ó. Melhores e piores, ou seja, o troféu As no volante, que é para o burro na direção, o pior piloto ou acontecimento do final de semana, e depois a gente fala do podcast F1 Brasil, do troféu Roda com Roda, que é o nosso troféu para quem foi bem. Então vamos começar. Eu vou primeiro colocar aqui essa minha cara pequena. Acho que dá para ver bem até, né? Vamos falar do as no volante. Se tem um cara que não foi as no volante, na minha opinião, foi Pietro Fittipaldi. É só porque eu deixei a fotinha dele ali para mostrar. Quem são os quatro que eu coloquei? Bom, primeiro, um cara que vai levar o as no volante, assim, não vai ser do pódio do as no volante. Então ele vai levar para casa, vou mandar lá para Inglaterra um burrico de madeira simbólico, como um candidato indicado às no volante, que eu vou colocar o Lando Norris. Vai ter muita gente que pode até ficar brava comigo, mas assim, principalmente por causa do sábado, né? Acabou que o Lando Norris teve que largar lá do final do pelotão, porque quebrou teve que trocar o motor e tal. Só que no sábado o Lando Norris ficou em 15º no treino por mérito. Não teve nenhuma falha, nenhuma quebra, nem nada. Então, um pouco mais por causa do sábado do Lando Norris. Se você for pegar aqui o resultado da corrida, até que ele terminou em 10º, tendo largado lá no final do pelotão. Mas assim, eu acho que de umas corridas para cá, o Lando Norris ele tá um pouco, tem alguns momentos que ele não desempenha, ele tá um pouco instável, sabe? Ele foi muito bem na outra corrida, terminou em quarto, e tal, mas provavelmente ali naquele tráfego muito difícil de andar, tudo, não sei porquê. Talvez eu que esteja pegando o pé do Lando Norris, mas eu achei principalmente que no sábado ali, nessa batalha pelo terceiro, quarto e quinto lugar no campeonato, você tem que estar com os dois pilotos marcando ponto o tempo inteiro, né? Então, o Sainz foi lá pro Q3, foi tudo bem, o Lando fez uma volta muito ruim no Q2, acabou ficando em 15º no grid, acabou que não contou nada. Mas então, assim, esse aqui é um as no volante simbólico. Agora vamos para o pódio do as no volante. Então, quem que vai ganhar um burrico de bronze? O primeiro burrico de bronze vai ser, então, as no volante, terceiro lugar, vai ser para o senhor Valtteri Bottas. Nem escolhi uma foto só do Bottas, peguei uma foto aqui dele sendo ultrapassado de maneira sem cerimônia nenhuma pelo Russell, porque assim, talvez até o título desse vídeo, principalmente se o Russell tivesse ganhado, ia ter que ser assim: quem que fica pressionado com o sucesso do Russell? O Bottas? Ou quem sabe até mesmo o Lewis Hamilton? Aí você tá aí, tá assistindo, tá pensando, ponto de interrogação na cabeça, né? Mas o que o tio Delvas tá pirando? Porque isso é uma coisa que eu venho pensando desde sexta-feira, quando o Russell fez o melhor tempo no primeiro e no segundo treinos livres. Ah, o Bottas fica pressionado. Mas se o Russell tiver um sucesso muito grande, como eu acho que teve no fim das contas, por mais que deu tudo errado para ele, para quem que fica feio? Fica feio pro Bottas? Claro que fica. Mas o Bottas já é um cara que ele, né? Ele é o segundo piloto ali tudo. Mas um cara que fica de certa forma numa situação um pouco constrangedora para mim é o Lewis Hamilton, porque você fica com aquela sensação que o Hamilton tá numa zona de conforto, que tem um carro que lembre-se que essa Mercedes aqui tinha aberto lá
28 segundos para o terceiro colocado, as duas Mercedes, só não ganharam por conta disso. Depois eles estavam em quinto e sexto, faltando ali 15 voltas, eles iam jantar todo mundo, mas é que aconteceu 1000 intercorrências. Então, assim, é um carro muito acima dos outros e o Lewis Hamilton, de certa forma, fica na zona de conforto por estar com o Valtteri Bottas ao lado. Se você coloca um cara, tem gente que fala, né, colocar dois cachorro grande, tipo Hamilton e Verstappen, ou mesmo é muito provável que se você colocar o Russell ali, o Hamilton vai já ficar bem fora assim da zona de conforto. Talvez como ele era com o Rosberg, entendeu? O que o Russell é um cara já um pouco mais com os cotovelos mais largos, um cara com uma personalidade um pouco mais forte e anda muito, porque você tem que ver, né? Eu vou falar do Russell depois, mas o cara andou com sapatilha um tamanho a menos, não cabe no carro direito, o carro ficava apertando os ombros dele, carro totalmente diferente do que ele era acostumado e ele fez o que fez. Então, assim, Valtteri Bottas conseguiu fazer a pole, tudo bem, venceu o Russell por 20 milésimos para fazer a pole, aí largou mal, não vinha a corrida ela foi bem convencional até aquele primeiro safety car virtual, depois o safety car que acabou com tudo, né, que foi a catástrofe, né, o apocalipse para a Mercedes. Então, até então, o Bottas ele ficou de 2 a 3 segundos atrás do Russell no primeiro trecho. Aí, quando faz o primeiro pit stop, eu chamo stint de trecho, né? Acho que sempre que tem uma palavra em português eu tento dar preferência. Então, assim, primeiro trecho, antes do primeiro pit stop, o Bottas ficou 2 a 3 segundos. Aí o Russell parou antes, o Bottas ficou um pouco na pista, voltou 8 segundos atrás e vinha remando ali para 5 segundos. Ou seja, o Russell estava assim, passeando para vencer a sua primeira corrida. Então, eu acho que isso pega mal para o Bottas. Teve azar envolvido? Teve, pararam, vai ser o nosso troféu de ouro, provavelmente, né? Que colocaram o pneu errado, mas vamos falar isso mais para frente. Então, assim, um burrico de bronze, Sedex Internacional lá para Finlândia, para o senhor Valtteri Bottas. Vamos para o segundo lugar? Segundo lugar é essa cena aqui. Vai lá para Mônaco. Não é que o cara mora em Mônaco porque ele quer economizar imposto. É para um monegasco. Nós vamos mandar para o Sedex Internacional um burrico de prata para o as no volante, segundo lugar, para o senhor Charles Leclerc. Por quê? O senhor Charles Leclerc fez uma manobra de Maldonado Grosjean naquela curva, que é a curva 4, né? Aquela curva ali para a direita que você cai lá no anel externo. Dá para ver no onboard dele que ele está por dentro, né? Pneu frio, tanque cheio. É um erro de piloto meio perdido, assim, né? Tenta frear na última hora, trava os pneus, perde o controle do carro, quase que ele elimina o Pérez, que acaba vencendo a corrida, só que acabou que foi uma colisão num ângulo muito favorável para o Pérez, né? Quando o carro bate lateralmente ali no eixo traseiro, aquilo é um sistema de suspensão e toda a parte do semi-eixo que é muito forte, né? Eu lembro daquela vez que o Barrichello acertou o Alonso na bus stop em Spa-Francorchamps, que o Alonso saiu voando, rodando com a Ferrari e voltou e disputou a corrida normalmente, né? Então, quando você tem essa colisão lateral que bate na roda traseira do piloto, isso geralmente a resistência do carro é muito boa e essa que foi a sorte do Pérez, porque ele rodou, teve que ir lá trocar o pneu, provavelmente porque danificou os pneus, estava no safety car mesmo, e com isso que o Pérez foi para o último lugar, que a gente vai falar que foi um desempenho maiúsculo do Pérez. Mas então, Charles Leclerc se auto-eliminou-se a si mesmo e também o Verstappen, né? Que o Verstappen é interessante que eu tentei ver ali, dá a impressão que o Leclerc não chega a tocar na roda traseira do Verstappen, foi a primeira impressão que eu tive, mas o Verstappen, eu acho que ele tenta não frear demais para não perder demais o embalo, perder muitas posições, e quando ele vê, não tem mais espaço para ele tirar da barreira e acaba se espatifando também, né? Então, foi um servicinho bem de estreante, um servicinho que não é de piloto de primeira linha da Ferrari, que o senhor Charles Leclerc fez. Vocês sabem que eu sou um defensor da ideia que a próxima geração da Fórmula 1, que vai ser as gerações dominantes, tende a ser Verstappen, Leclerc e Russell, né? Quando eu falava do Russell, o pessoal vinha e falava, mas o que o Russell fez até hoje? Também, né? Talvez agora o pessoal já esteja concordando um pouco mais comigo. Claro que a gente não tem como dizer, mas essa é a minha impressão, que essa será a Santíssima Trindade do futuro, quando
o Hamilton aposentar, será Verstappen, Leclerc, Russell. E o Leclerc é um membro, então, dessa Santíssima Trindade, como é que ele me faz uma dessas, né? Então, vamos lá para Mônaco, Sedex Internacional, um burrico de prata, então, para o senhor Charles Leclerc. E quem que vai ficar em primeiro aqui na minha lista? Adivinha, né? Tem fotinho? Tem. O tio Delvas achou uma fotinho da lambança, olha lá. Ó. A Mercedes. Então, assim, a Mercedes é aquela coisa, né? Às vezes você parece um gênio da estratégia quando o teu carro é 1 segundo por volta mais rápido que os outros. Mas às vezes, quando a coisa aperta, você é humano, né? Você vê que a Mercedes já fez tantas vezes esse negócio do stacking, né? O empilhamento dos carros no pit stop, né? Que chega um carro, eles trocam o pneu de um, lança o carro, chega o próximo, troca. Dessa vez foi o stacking mais mal sucedido da história. Foi se fosse um sanduíche do Burger King, ia ser um stacker azedo com o molho já apodrecido por ter ficado no sol com as moscas sentando em cima. Então foi o pior stacking da história. O que aconteceu? Primeiro, colocaram o pneu errado no Russell. Eles colocaram. Chegou o Russell para parar primeiro. Eles pegaram o pneu que estava preparado para o Bottas e botaram no carro do Russell e soltaram o Russell. Só que eles achavam que estava dando tudo certo até então. Só que chega o Bottas. Para eles fazerem o pit stop do Bottas, eles. Vamos colocar o pneu do Bottas. Cadê o pneu do Bottas? Cadê? Procura para cá. Onde é que tá? Cadê? Na verdade, o pneu do Bottas tinha ido no carro do Russell, né? Porra, tem que tirar o chapéu, porque foi o stacker azedo mais sensacional da história. Então, cadê o pneu do Bottas? Não acha, porque, claro, foi no carro do Russell, e eles acabam colocando o pneu que o Bottas já estava. Então, eles tiraram o pneu branco velho do Bottas e colocaram o mesmo, aliás, colocaram o mesmo jogo de pneu branco velho do Bottas. Então, assim, isso depois de ficar um tempão, Bottas estacionado, foi parar lá para trás, acho que quinto, sexto, né? Alguma coisa assim. E aí eles têm que dolorosamente acabar com a corrida do Russell e falar: Russell, infelizmente nós não podemos deixar você na pista assim, porque nós colocamos o pneu, né? We have a mixed set, ou seja, nós temos um jogo de pneus misturado. Nós estamos com o pneu do Bottas, inclusive a Mercedes foi até punida por causa disso. E então eles tiveram que chamar o Russell de volta, né? Então daí o Russell cai para quinto lugar, eu acho que se eu não me engano foi o Bottas para quarto e o Russell para quinto, porque o Russell tendo que fazer mais um pit stop acaba, mesmo com o tempo que o Bottas perdeu, ele acabou ficando atrás do Bottas. Então assim, a Mercedes acabou com a corrida dos dois pilotos, porém era o safety car, que todo mundo fica juntinho. Então, teoricamente, o Russell poderia remar ali e vencer. Só que aí entra o azar, né? Que a gente talvez já vai dar para falar até, né? Do Russell, que ele foi tão bem, mas que daí teve o azar que ainda passou em cima de algum fragmento, alguma coisa, e teve um furo lento ali do pneu que não ia ter como ficar na pista e teve que fazer mais um pit stop, né? Então o Russell ele acabou tendo que passar 4 vezes nos boxes, né? Eles já tinham feito pit stop antes do pandemônio, aí ele ganhou o pneu do Bottas, teve que voltar a terceira vez para colocar o pneu dele, tirar o do Bottas, e teve que botar pneu vermelho no final por causa do furo no pneu. Então, 4 pitstops. Aí não há corrida que aguente, mesmo você estando de Mercedes, né? Então, assim, isso aí que aconteceu com a Mercedes merece muito aquela trilha sonora com a música dos Trapalhões e tal, né? Se bem que música dos Trapalhões eu acho que tá começando a fazer sentido para cada vez menos gente, né? Só quem está acima ali dos 30, mais ou menos, que vai entender. Então, como felizmente tem muitos jovens assistindo, não vão entender se a gente colocar música dos Trapalhões. Então, para quem entende o que eu estou falando, merece muito você colocar esse pit stop com a trilha sonora da abertura dos Trapalhões. Não sei o que seria o equivalente para os jovens hoje. Digam aí o que vocês acham que é o equivalente dos Trapalhões hoje em dia, para quando alguém está fazendo alguma atrapalhada, alguma comédia. Beleza, meus amigos? Então, vai lá para Stuttgart, que acho que. Será que eu estou errando ou não? Eu acho que a Mercedes fica em Stuttgart. Eu vou fazer assim: nós temos que fazer um jogo de burricos de ouro e mandar para 3 lugares, porque a Mercedes merece, né? A gente vai mandar um lá para a sede da empresa, em Stuttgart. Se tiver errado o lugar da empresa, vocês me falam. E aí a gente manda outra cópia do burrico de ouro para o Asno Volante para Brackley, que é onde fica a sede da Mercedes. E claro, tem o pessoal que trabalha em Brixworth, que é a parte de motores da Mercedes, eles até nem mereciam, mas acho que a gente, às vezes, eles podem ficar desprestigiados, achar que só os outros ganham, mesmo quando é um troféu Asno Volante.
Então vamos mandar um para Stuttgart, um para Brackley e outro para Brixworth, que são os 3 lugares aí que você pode se considerar como sede da Mercedes, beleza? O que nós temos mais de as no volante? A princípio, que eu separei são esses. Lance Stroll foi para o pódio, acho que não dá para dizer, ele ficou muito chateado de ter travado o pneu aquela hora, estava o pneu meio gasto, porque se o Pérez passou o Ocon e ganhou, ele podia ter passado o Ocon. Quem mais? Albon, né? Albon e Bottas, eles são tão recorrentes, né, no As Volante. O Albon largou em 12º, não conseguiu ir porque 3, acabou chegando em sexto, sendo que o Pérez estava em último na primeira volta e chegou em primeiro. Um pouco desagradável, né? E é isso aí. Vettel também, não adianta ficar chovendo no molhado, né? O Vettel só chegou à frente dos pilotos das equipes consideradas praticamente nanicas, né? Que são Alfa Romeo, Haas e Williams. Então, não dá para dizer que foi um desempenho maiúsculo aí do Sebastian Vettel. É uma pena porque no começo ele parecia que estava ali na briga, mas foi desmanchando. Quer saber? Chega de falar de asa no volante, chega de falar de gente que foi mal, do pior piloto acontecimento do final de semana, que foi o burro na direção. Agora a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar dos melhores pilotos ou acontecimentos do final de semana, que é o troféu Roda com Roda, antigo, mas também atual, o troféu Podcast F1 Brasil. E daí, infelizmente, o pessoal fala que eu gosto de tudo, que eu, né, sou um cara muito bonzinho, então sempre tem muito mais Roda com Roda do que asa no volante, né, uma coisa engraçada. Então vamos lá. O primeiro cara que eu quero dizer, assim como troféu Podcast F1 Brasil, vai ser um que não é de, vamos fazer um ali de ferro, que é para esse cara aqui, pro nosso amigo Carlos Sainz. Porque ele fez um desempenho sensacional no treino de classificação, né? Ele estava muito ali entre os primeiros, logo depois do Leclerc. Não, ele estava no bolo. Quer ver? Eu vou ter que olhar aqui porque me deu um branco. Mas no contraste com o Norris, ele foi muito bem, né, no treino de classificação. Ah, não, ele largou em oitavo, então aí você nem leva em conta. Mas assim, levou o carro para o Q3 e já na largada ele foi muito bem, pulou para terceiro, depois teve uma relargada que ele ultrapassou o Bottas ainda, mas se perdeu. Mas o Carlos Sainz é um cara que agora ele ultrapassou de maneira bem afirmativa, assim, né, bem certa o Norris no campeonato. Então, né, no campeonato de pilotos agora o Sainz abriu, eles estavam empatados aí fazia uns tempos. Agora Sainz tem 97, Norris tem 87, abriu 10 pontos para o Norris. Então, eu acho que foi um desempenho maiúsculo do Carlos Sainz hoje. Por momentos ele estava em terceiro, era ele que estava naquela posição ali atrás das duas Mercedes. Só que na estratégia, naquela confusão toda, ele estava numa posição frágil, porque o Sainz fazia parte daquela lista de pilotos ali que largaram de pneu vermelho, de pneu macio. Então, esse pessoal é muito frágil na parte de estratégia. O cara que larga de pneu médio, como foi o caso do Ocon, o Ocon estava perdido lá no meio do pelotão, mas estava de pneu médio. Você vê como isso faz diferença. E mesmo o Pérez, que foi lá para a última, mas estava de pneu médio. Porque aí você pode ir lá para metade da corrida, coloca um pneu duro e vai até o final, entendeu? Isso é uma estratégia que acabou valendo a pena, porque não foi uma corrida que obrigou todo mundo a fazer duas paradas. E já o cara que larga de pneu vermelho, ele fica muito exposto, porque às vezes a corrida acaba se abrindo como uma corrida que você pode fazer uma parada só, mas se você largou de pneu vermelho, tem que fazer um pit stop muito precoce e teu pneu não vai aguentar até o final da corrida. Então, essa turma ali que não consegue fazer o Q2 de pneu amarelo, larga de pneu vermelho, fica numa situação frágil. Essa foi a situação do Carlos Sainz. Mas mesmo assim, eu achei que foi um resultado muito legal dele. Merece essa menção honrosa, Carlos Sainz. Então vamos para o nosso pódio. Nós vamos ter os três colocados, que acho que todo mundo sabe, no troféu Roda com Roda, e depois vai ter uma menção honrosa ali entre as equipes. Então, em terceiro lugar, então nós vamos mandar um troféu Roda com Roda de bronze lá para a França, para o Esteban Ocon. Fez uma corrida sólida, foi beneficiado pela estratégia. Você nota que ele largou de pneu médio e o Ricardo, que era um cara que estava na frente dele no começo da corrida, estava de pneu vermelho. Então, isso que eu já expliquei, que acaba sendo uma roubada isso daí. Mas ele não cometeu erros, estava no lugar certo na hora certa, e é um grande resultado, né? O primeiro pódio da carreira dele, o Esteban com muito
emocionado. Ele vinha pressionado porque ele vem sendo superado de maneira meio consistente, né, pelo Carlos Sainz, pelo Daniel Ricciardo. E ano que vem tem Alonso, né? Então é bom para ele chegar com um pouco mais de moral aí para enfrentar o Don Fernandón de las Asturias, né? Então vai aí para a França, Sedex Internacional, um roda com roda, um troféu roda com roda de bronze para Esteban Ocon. Quem eu vou colocar em segundo? George Russell. É aquilo que eu já falei lá no começo, né? Eu estava falando do Bottas e eu já disse que assim, esse desempenho do Russell não ganhou. Porém, ele estava passeando para ganhar essa corrida tranquilo. Assim, largou melhor que o Bottas, abriu 2 a 3 segundos no primeiro trecho da corrida, depois de primeiro pit stop ampliou para 8, estava em 4, 5 segundos, quando aconteceu o pandemônio todo. Então, mas é um carro sensacional. Sim, mas o Bottas é um cara que faz anos na Mercedes, é um cara que volta e meia faz pole em cima do Lewis Hamilton, que às vezes consegue enfrentar o Lewis Hamilton, às vezes não, a maior parte das vezes não. Então o Russell chegar para um carro que é muito diferente da Williams. Você pode notar que na Williams, até o volantinho da Williams é só aquela borboletinha assim e que o painel fica grudado no carro mesmo. Não é aquele volantão que tem o mostrador no painel. Todos os sistemas diferentes. Russell não cabe no carro, o carro ficava apertando o ombro dele, né? Tanto na lateral como em cima. Se ele usasse a sapatilha do tamanho que ele usa, o pé dele não cabia no carro construído por Lewis Hamilton. Ele teve que. Imagine você que está em casa ter que dirigir uma corrida longa com uma sapatilha de um tamanho menor que você normalmente usa. E frente a tudo isso, ainda ele conseguiu ficar 25 milésimos do Bottas no qualifying. O Bottas é um cara que no qualifying o cara não é fraco, onde o Bottas perde muito para o Hamilton, que fica feio para ele na conservação de pneus, na regularidade na corrida em alta velocidade, essa coisa toda. E então o que o Russell fez, o mínimo para ele é um troféu roda com roda de prata que vai ser enviado lá para a Inglaterra por Sedex Internacional. E como eu disse, quem que fica pressionado nessa história? O Bottas? Claro, né, para 2022, se a Mercedes. Só que se a Mercedes tiver um carro superior aos outros, às vezes é melhor ficar com o Bottas mesmo, porque o Hamilton vai ganhando, o Bottas está ali, não enche muito o saco. Agora, se você vai precisar, às vezes, enfrentar, vamos supor que a Red Bull já está um pouco entrelaçada ali com a Mercedes como o melhor carro. Como é que vai ser daí? Aí você vai ter que ter um cara que esteja ali do lado em condição de enfrentar a outra equipe, entendeu? Então, nesse ponto, o Russell seria superior. E é como eu digo, eu acho que todo mundo fala que o Bottas está pressionado. Eu digo, só eu pensei isso, não li em nenhum lugar. Talvez eu não tenha lido o suficiente no noticiário aí do final de semana, mas fica um pouco constrangedor para o Hamilton, porque ele está na zona de conforto e o Russell podia estar simplesmente ali, né, atrapalhando muito mais o Hamilton. Então, isso pode ficar um pouco constrangedor para o Hamilton também. Então, o Russell teve um enorme azar, assim, mas isso o azar foi para os dois lados. O Bottas também ficou de pneu velho. Mas o que ele fez assim depois, quando ele da primeira catástrofe que ele voltou atrás do Bottas, ele foi lá, ultrapassou o Bottas, ainda naquela chicane lá dos fundos do circuito. Tudo bem que o Bottas estava com aquele pneu branco velho, mas whatever. Eu não sei se o Russell ia conseguir chegar no Pérez, que eu estava seguindo no cronômetro muito certinho ali. Ele conseguia tirar ali 2 décimos por volta. O Pérez estava de cara para o vento com um ritmo muito bom. Então, é provável que o Russell fosse ganhar se não tivesse o furo do pneu, né? Porque ele foi roubado da vitória 2 vezes, né? Primeiro pelo pandemônio da Mercedes e segundo pelo furo no pneu. Pelo que eu estava vendo, assim, ele estava abaixo ali de 3 segundos. Acho que eles estavam uns 2,7, 2,6 quando furou o pneu. Se eu tiver errado, vocês me falam. Ele estava lá 3 segundos e meio, mas ele não estava tirando meio segundo por volta, muito menos 1 segundo por volta. Ele estava conseguindo tirar 2 a 3 décimos e às vezes tirava só 1 décimo por volta. Então, muito mérito do Pérez, aquele talento do Pérez de conseguir manter uma velocidade muito adequada, ao mesmo tempo preservando os pneus. E às vezes, quando você precisa dar velocidade, precisa dar pé, aí tem pneu e o Pérez é um cara extremamente rápido. Vamos aproveitar o gancho para mandar então do nosso Sedex Internacional para o México um troféu Podcast F1 Brasil, troféu Roda com Roda de Ouro para Sérgio Pérez. Inclusive,
Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Que eu vou buscar um tweet meu aqui. Que o pessoal fala tweets que envelheceram mal, né? E tem um subreddit que é muito engraçado que ele chama Aged Like Milk. Envelheceu como leite, né? Porque o vinho envelhece muito bem, né? Agora, coloca o leite para ficar aí envelhecendo alguns anos, né? Acho que não vai ficar muito bom. Então, coisas que envelheceram mal, né? Aged like milk. E esse cara aqui, esse tweet meu, é do meio da corrida e ele envelheceu como vinho, felizmente. Aqui, ó. Vou mostrar para a câmera ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê a minha? Tá aqui, ó. O que eu escrevi? Depois falam que eu sou fanboy do Pérez. Eu não mudei essa foto aqui, né? Deixa eu botar eu tenho fotos do Pérez. Não deixei tudo essa foto dessa. Tudo bem, né? A McLaren é uma equipe que até tem uma certa. Deixa eu colocar o Pérez aqui. Depois falam que eu sou fanboy do Pérez. Sou mesmo. Pérez foi abalroado na primeira volta, caiu para último e tá aí. Terceiro lugar, pit stop feito, já de pneu duro, não precisa parar mais. Isso na altura da corrida que o Pérez estava em terceiro, atrás das duas Mercedes. Então, é aquela coisa, o Pérez é um cara que ele une extrema velocidade com um talento para gerenciar pneu desde que ele era lá jovem. Tem o segundo lugar dele em Monza 2012, foi assim também, tudo na base do pneu. Então, ou foi 2014, ou foi nas duas? Acho que foi 2014, né? Bom, o Pérez tem um segundo lugar em Monza. O que acontece então? Esse é um tweet meu que envelheceu muito bem, né? Já que ele estava em terceiro ainda e acabou vencendo a corrida. É muito legal você saber, né, que o Pérez é um cara que acaba estando nessa disputa dele aí pelo assento no ano que vem. Dizem que é cogitado pela Red Bull, a gente nunca sabe se esses boatos são verdade ou não. Eu já falei quantos programas atrás, 5 corridas atrás, que eu falei que se o tio Delvas fosse presidente do mundo, não tinha nem o que pensar, era Pérez na Red Bull, ao lado do Verstappen. Então, ia superar o Verstappen? Difícil, mas que ele ia ficar ali no calcanhar do Verstappen e você ia ter muito mais pódios com duas Red Bulls, etc. Ia ser muito legal. E eu tô procurando aqui, ó, fatos e estatísticas do Grande Prêmio de Sakir. O Pérez agora, ele é o cara, é um recorde que é um pouco duvidoso, né? Eu lembro que o Mark Webber não sei se ele ainda era o detentor desse recorde, né? Que era o cara que demorou mais corridas para vencer a primeira corrida. Acho que o Mark Webber era lá por 130 e poucas. Então agora o Sérgio Pérez é o campeão nessa estatística que ele só venceu a corrida, uma corrida na sua largada número 190, né? Ele é o segundo mexicano a vencer uma corrida na Fórmula 1, depois do Pedro Rodrigues, vencedor de duas corridas, né? O Pedro Rodrigues ganhou o Grande Prêmio da África do Sul de 67 e o Grande Prêmio da Bélgica de 70. E claro, né? Poxa, o Pérez ele estava em último lugar no final da volta 1, né? Então é a primeira vitória da história da Racing Point e eles já tinham ganhado corridas com o nome Jordan apenas, né? Como Force India, eles não chegaram a vencer nenhuma, eles tinham aquela pole do Fisichella. Então, Bélgica 98, França e Itália 99, isso é a Jordan, né? Bélgica 98 é aquela que que o Schumacher bate na traseira do Coulter e volta para o box com três rodas, que fica o Damon Hill e o Ralf Schumacher. Depois França e Itália 99 com o Frentzen, que o Frentzen chegou a ficar 10 pontos do líder no campeonato, chegou a lutar naquele ano que foi Irvine contra Hakkinen, que o Schumacher quebrou a perna. E depois Brasil 2003, que é a vitória do Fisichella, que eles deram no dia vitória para o Kimi, mas é que tinha que contar a bandeira vermelha antes, por causa do acidente do Alonso e do Weber. Então, entre o Grande Prêmio do Brasil e de San Marino, o Kimi foi lá e entregou o troféu de vencedor para o Fisichella por Brasil 2003. Então, essa equipe aí é a Jordan, né, com sede em Silverstone, que o Ed Jordan fundou, depois virou Spiker, Midland, o Midland Spiker, e depois virou Force India,
mas não chegou a vencer corrida, e agora, como Racing Point, vence uma corrida. Valeu a pena fazer o esquema da Mercedes cor-de-rosa, né? A Racing Point, então, é o 36º construtor a vencer uma corrida, e é o segundo construtor do ano inédito a vencer corrida, né? Já que a AlphaTauri, com esse nome, nunca tinha vencido ainda. A vitória sensacional do Pierre Gasly. Então você vê que ano sensacional que está sendo 2020 em termos de Fórmula 1, né? Com vitória da AlphaTauri com Gasly em Monza, vitória de Sérgio Pérez, essa corrida da Turquia com Lance Stroll na pole, assim, está sendo um ano de corridas muito sensacionais que vai ficar muito aí marcado, né? Que a gente vai ter aí as nossas retrospectivas, vai terminar em grande estilo, né? Bom, o Pérez só tinha liderado 2 voltas nos 6 anos anteriores de Fórmula 1, antes de hoje, e primeira vez que a Racing Point tem 2 carros no pódio, desde, se você contar com a Jordan, desde a Jordan lá em 1998, aquela corrida que o Schumacher bateu no Coulthard. Então, o primeiro pódio no Estevão, uma vez que uma Renault tinha chegado em segundo, tinha sido o Robert Kubica com a Renault amarela lá em 2010, lembra que é um ano sensacional que o Kubica fez. Aí, infelizmente, no começo de 2011 ele se acidentou de rally. E o que mais? De estatísticas, acho que está de bom tamanho, né? Foi a segunda vez nesse ano que não tinha nenhum vencedor de corrida no pódio. Então, no Grande Prêmio da Itália, você tinha 3 caras que nunca tinham ganho a corrida, que era Pierre Gasly, Carlos Sainz e Lance Stroll. No caso daí, o Pierre Gasly passou a ser um vencedor de corrida. E hoje, Sérgio Pérez, Esteban Ocon, Lance Stroll, nenhum dos 3 tinha ganho a corrida, agora Sérgio Pérez ganhou. Então, meus amigos, eu acho que dos troféus é isso aí. Eu tenho uma menção honrosa para fazer, então vai lá para o México, um troféu roda com roda, que é para Racing Point, né? A Racing Point fez 40 pontos hoje, ó. Se você colocar aqui o resultado da corrida, ó, 25 pontos do Pérez, mais 15 do Lance Stroll. Então fizeram 40 pontos. A Renault fez 18 com o Ocon e mais 10 com Daniel Ricciardo. Então a Renault fez 28 pontos. E a McLaren acabou fazendo 13. Ainda ficou no lucro, né? Porque o senhor Lando Norris marcou apenas um pontinho. Isso foi principalmente os 12 pontos do Carlos Sainz que contaram. Então, com isso, o resultado lá nos construtores, cadê? Drivers, deixa eu botar aqui, Constructor Standings. Mas tá difícil, hein? Quando eu aperto construtores, eles voltam pro Constructor. Agora vai. Pronto. Mercedes lá, 540, Red Bull 282 e agora ficou Racing Point 10 pontos à frente da McLaren Renault. Então, Racing Point 194, McLaren 184 e a Renault está a 12 pontos da McLaren. Então, vai para a última corrida, eles deram uma espaçadinha agora, né? Então, 10 pontos da terceira para a quarta e 12 pontos da quarta para a quinta, mas se for uma corrida maluca de novo, tudo pode acontecer. Mas se você for apostar, eu acho que você deveria apostar que elas terminam nessa posição, né? Com a Racing Point em terceiro, a McLaren em quarto, Renault em quinto. Que no fundo é o que sempre parecia que ia acontecer, só que a Racing Point teve muita quebra mecânica, teve ali o Pérez que pegou Covid, depois o Stroll pegou Covid também. Foi uma temporada um pouco conturbada, enquanto a McLaren, principalmente em ritmo de classificação, eles nunca foram aquela maravilha, só que em corrida eles vão muito bem, a dupla é muito homogênea, muito responsável, né, muito sólida. Só que a McLaren, eles estavam ali dando tudo muito certo para eles, né? Só que quando começou a dar, às vezes, as coisas certas também para os outros, acabou ficando mais equilibrado, e o pessoal da Racing Point, que é mais carro, né? Eu tenho que dizer que eu acho que a Racing Point é um carro superior à McLaren. Vamos ver como é que a coisa vai. Beleza, meus amigos? E claro, outro troféu que eu quero dar, de troféu roda com roda, é para o Pietro Fittipaldi. Você vai pensar, poxa, mas chegou em último. Mas veja, o Aitken lá enfiou o carro no muro. O Pietro fez um trabalho sólido. Ele é um cara que, claro, ele não é um piloto com aquela velocidade de fazer todo mundo ficar de boca aberta, mas é um piloto competente, e para isso que ele chegou ali, para fazer
um papel que não passasse assim vergonha. Na minha opinião, ele foi bem, e é muito bom saber, né? Isso até o Emerson falou na transmissão, que é muito bom que ele está garantido para Abu Dhabi, que daí tira um pouco da pressão, né? Nessa corrida eles usaram o Pietro Fittipaldi no treino para fazer vácuo para o Magnussen, então ele ainda por cima não deu todas as voltas que dava para dar no qualifying. Então vamos ver como é que a coisa vai. Beleza, meus amigos? Então, assim, estou muito curioso para ver o Pietro na próxima corrida. Vamos ver como é que vai. A gente tem que definir ainda. Eu não vi nenhuma notícia disso, se eles vão conseguir fazer o Hamilton voltar para a próxima corrida ou não. Acho que teria que testar o Hamilton de várias maneiras, né? Não só um teste negativo, porque esse teste de swab por PCR, né, aquele do cotonetão lá no fundo da alma da pessoa, ele tem uma chance de falso negativo, ou seja, da pessoa estar doente e ele dá negativo. Então, não sei se só com testezinho negativo eles já iam liberar o Hamilton para correr. E eu não tenho essa informação ainda. Então, vai ficar essa expectativa aí para ver se vai ter Russell versus Bottas de novo ou não. Cá entre nós, né? O Hamilton já ganhou tanto, já bateu tanto recorde, né? Bem que ele podia tentar dar uma descansadinha, se restabelecer bem aí, né? Da doença aí que ele pegou. E a gente vê mais uma batalha fenomenal aí entre as duas Mercedes, porque ficou um gostinho de quero mais, né? Foi uma batalha muito acirrada aí entre os dois. Na corrida até nem tanto que o Russell cá entre nós estava dominando, né? Mas fica ali aquele gostinho, aquela vontade de querer ver um segundo round. Beleza, meus amigos? Então, deixa eu mudar aqui botar para minha imagem novamente. Onde é que eu tenho que ficar aqui? Aí. A gente conversa de novo nos próximos programas, então. Para quem segue a nossa série Boas Notícias, já está gravado, já está no YouTube, é só apertar o botão publicar. Então, nessa quarta-feira, nós temos o vídeo sobre 2015, beleza? Então, a gente conversa aí nos próximos. Não deixe de prestigiar tanto o Boteco F1 como o Boletim do Paddock. O Boletim do Paddock tem canal no YouTube, tem também o podcast deles, que é sensacional, que é o BPcast. E visita o site deles do Boletim do Paddock, tá bom? Um abração para todo mundo